Fala galera, e aí maníacos, estamos aqui no nosso podcast, o Samba Maníacos 2025. A gente vai bater um papo aqui, eu e a minha digníssima rainha Robertinha. Ai, gente, tô muito ansiosa para esse podcast, primeira vez. E primeira vez eu e Léo, né? Um entrevistando o outro aqui. Vamos ver o que vai dar. Então, o tema central dessa conversa vai ser sobre o Samba Maníacos, obviamente. Então, a gente vai falar sobre qual foi a edição mais marcante dela, o que chamou mais atenção dela em alguma edição, curiosidades. E a gente vai desenrolar aqui o bate-papo, beleza? Não vai ter um roteiro certinho. Vamos lá, Robertinha. Primeira pergunta. Qual foi a edição que mais te marcou assim? E conte por quê. Primeiro fala a edição e depois fala o porquê. Então, na verdade, é até engraçado, né? Porque como eu participei dos 15 anos, eu posso falar qual foi a edição exatamente que marcou pra mim, que foi essa edição que está acontecendo agora, nesse exato momento de 2025, 15 anos. Que foi porque meu filho dançou pela primeira vez, né? E eu nunca tinha visto ele dançar. Então, porque ele sempre ensaia no quarto trancado, né? Então ele fala assim: mãe, você vai ficar no quarto? Aí eu falo: por quê, Gustavo? Ele: porque eu quero dançar. Falei: mas o que tem? Aí ele não gosta, porque ele fica, você sabe, né? Ele fica: não, você vai filmar, aí você vai postar, e as pessoas vão ver, e tal. Mas eu falei: meu filho, eu preciso filmar essas pequenas coisas, para quando você tiver mais velho, você mesmo vê. Quem dera eu tivesse as coisas que eu queria ver quando criança, e não tem, né? Então, já que a gente tá na era da internet, vamos filmar para ele poder ter essa recordação. Então, a gente não consegue ver ele ensaiar. Eu não sei como que é ele dançando. Eu não sei o que ele gosta. Eu não sei como que é a expressão corporal dele. Eu não sei nada, né? E o Gustavo, ele não faz aula. Ele não dança de salão, né? Mas ele não faz aula de hip hop, nada. Mas ele sempre gostou da dança. Isso já é dentro dele, assim. Então, ele fazer parte de uma coreografia junto com a gente e eu poder ver ele dançar Billie Jean, né, que é o Michael Jackson, e sozinho, que é uma coisa que ele sempre relutou, ele nunca quis. O Gustavo é uma criança, hoje em dia não, né, hoje em dia é um adolescente, mas sempre foi uma criança muito tímida, né, você tem que ter muita vergonha de dançar perto das pessoas. Então ele falar que quer dançar sozinho, eu fiquei impactada, assim. Então eu ia entrar logo depois e eu fiquei olhando ele dançando e eu falei: meu Deus. Então eu fiquei impactada. Então isso pra mim foi muito gratificante, assim, é um presente, é muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? É sobre minha profissão, é sobre eu poder passar pra ele o que eu amo e sobre ele querer, né? Porque não foi nada forçado, isso é muito importante também, a gente nunca forçou nada com ele. Então essa edição foi muito impactante pra mim, assim, eu poder ver isso de perto. Boa. Robertinha, qual foi A gente trabalha viajando, né, o tempo todo, graças a Deus, ao nosso trabalho. A gente tem a oportunidade de viajar o Brasil e o mundo. Eu queria te perguntar qual foi a viagem que mais te marcou, seja ela nacional ou internacional. Ai, gente, foram tantas, assim, tantas. Eu vou falar duas. A primeira... Pode falar quantas você quiser, tá? Nossa, mas foram muitas, assim. Desde a nossa carreira. Vai desenvolvendo o assunto. Vou falar na cronologia. A nossa carreira, que foi a primeira vez que a gente foi para BH com gelatina, né? Que eu nem imaginava que isso era possível. Tipo, viajar com o nosso trabalho, conhecer fora do Rio, né? Isso nem era uma realidade, assim, para mim. Né? E a gente começou a ficar conhecido porque a gente começou a viajar com o Jimmy, né? Então, as pessoas começaram a olhar mais pro nosso trabalho. Então, eu poder viajar, eu e você, né? Porque, assim, você viajar com um grupo, você viajar... É diferente, né? Você viajar com o seu trabalho, assim, a responsabilidade é muito grande. Então, a gente foi sozinho, eu e você, pra BH, que foi 2008. Final de 2007, a gente começou a dançar, né? Então, 2008 a gente foi nossa primeira viagem. Quando a gente também lançou a Maracangalha, né? Que a gente dançou na Semana da Cultura Latina em São Paulo, que foi onde a gente teve um boom, assim. Divisor de águas. Foi um divisor de águas pra gente, que quando a gente dançou lá, que é um evento que todo mundo esperava, que eu acho que foi o quê? 2012? 2012. E aí, a partir dali, caramba, muitas viagens aconteceram.
muitos convites, né, através da nossa coreografia, que a gente fez com muito suor, assim, sozinho também. E foi uma coreografia que emplacou muito, né? As pessoas falam dessa coreografia até hoje. Então a gente dançou lá e, caraca, tinha muitas pessoas assistindo. A nossa primeira viagem internacional juntos, que também foi 2012, né? Que a gente viajou para fora do país. Nossa, foi incrível, assim. Que a gente foi para Praga, depois Paris, depois Lyon, depois foi conhecendo outros países. Gente, foi Brasil Brasileiro, né? Que Brasil a gente entrou em 2014. Você já tinha feito outras edições? Mas a gente foi com você, né? Tiveram edições de... A edição, por exemplo, edição dos Samba Maníacos não, né? Mas teve a viagem que a gente fez para fora do país, que foi ano passado, que a gente levou o nosso filho, né, com o nosso dinheiro, assim, da dança, suado, né, para ele conhecer Barcelona, conheceu Lisboa, viu como é que é a nossa rotina fora do país, e talvez ele não conheceria, né, fora do país, se talvez não fosse a gente levar com o nosso suor, assim, e saber que a dança tá, pelo menos o nosso trabalho, assim, valorizado ao ponto da gente levar nosso filho para conhecer fora do país, também foi muito importante pra gente. Então teve muitas menções, né, marcações, assim, de trajetória, sabe? Até é difícil falar, assim, porque todo ano, não tem um ano que não tem alguma coisa, assim, marcante, né? A nossa companhia de dança que a gente fez, que Léo sempre teve um sonho, né? Então a gente lançou a companhia também, uma galera que tá sempre junto da gente, enfim, muitas coisas. Boa. Dentro dessas viagens, conta pra gente um fato curioso que tenha também te marcado bastante, assim, pode ser dentro do avião, fora do avião, um fato marcante. Nossa, difícil falar, assim, fato marcante das viagens. Eu sei qual é. Um fato marcante foi quando a gente foi pro Amazonas e a gente foi lá nos índios, dançar com eles, conhecer os indígenas, conhecer um pouco da história deles. Foi uma energia muito incrível, assim, que a dança me proporcionou, e foi a única vez que a gente foi, né? Manaus, né? Foi Manaus. Gente, foi incrível, porque, né, com o mundo hoje em dia, a gente podendo conhecer as culturas e a gente não conhecendo uma cultura que é do nosso país, está dentro do nosso país, e a dança me proporcionou isso, né? Então, foi incrível, assim, foi marcante. E olha que foram muitos. Então isso fica na minha cabeça. Então a gente poder pular lá no rio. No encontro das águas. Foram muitas coisas, mas essa marcou bastante, assim. Robertinha, a gente tem algumas coreografias, né? Alguns shows. Qual é a coreografia que você tem mais carinho, assim? Que você... a coreografia que você tem mais carinho, que você mais gostava de dançar, mas ao mesmo tempo também é que você ficava mais nervosa antes de dançar. Não. Pode desenvolver o assunto da forma que você quiser. Todas eu fico nervosa. Não tem isso, gente. Se eu for dançar improviso pra criança, eu vou ficar nervosa. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande com a Maracangalha, né? Que foi uma coreografia que a gente montou, que além dela ser extensa, ela tem muitas coisas, né? Muitas informações. Eu amo o Contrato com Deus. Que foi uma coreografia mais técnica, né? Pesada. Precisa. Nossa, pesada, assim. Muita precisão, me desafia o tempo inteiro também. Eu gosto muito daquele abraço, porque é uma coreografia muito comercial. Eu posso dançar aqui agora pra vocês, aqui, ó. Levantar agora e dançar pra vocês. Eu me danço me divertindo, é diferente. Mesmo eu ficando nervosa, mas eu danço me divertindo. Mas eu acho que a que eu tenho mais carinho é o chorinho, que é a que a gente tem dançado agora. Porque é sobre um legado, sabe? Que a gente quer deixar. É sobre maturidade, é sobre história, é sobre muitas coisas. Sobre a gente não precisar provar, né, algumas coisas que lá atrás a gente precisava. Então o chorinho, ele traz um pouco do salão, ele traz um pouco da gafieira, ele traz menos estripulias, né? Ele traz um pouco de história, ele traz um pouco de carinho e homenagem também, né? Que foi uma homenagem que a gente fez ao mestre que a gente tem um carinho muito grande, que é o Valdeci. Então esse chorinho eu tenho um carinho muito grande, gosto de dançar. Danço também com muita leveza, danço nervosa, mas é normal, né? Mas assim, todas as coreografias eu gosto muito, até as de grupo também, de samba funkeado, que a gente dançou aqui no evento esse ano. E eu gosto muito de fazer coreografia, me sinto bem no palco, mas
cada coreografia me desafia, assim, de uma certa forma, né? Uma é porque é muito grande, é muito extensa. Outra é menor, mas é muito rápida. A outra é porque eu tenho um carinho muito grande e ela tem essa responsabilidade de você passar um legado para as pessoas. Enfim, muitas coisas. Robertinha, fugindo um pouco desse assunto agora, né, de preferências e coisas marcantes. Na dança, hoje, com a visibilidade que você tem, com a importância que você tem, como uma conduzida, uma dama que arrasta multidões de mulheres, o que mais não sei se a palavra é certa, mas o que mais te incomoda hoje com essa questão da rede social, da sociabilidade com as pessoas no baile? O que tem te incomodado mais, assim, nessa questão? Eu acho que... Vou falar assim em relação à pressão, né? A pressão das pessoas. Eu, às vezes, falo que antes de um CNPJ, existe um CPF, né? Existe um ser humano, assim. E é até difícil falar isso, né? Porque eu acabo me emocionando um pouco. Mas existe uma pessoa que tem inúmeros problemas, assim como todo mundo tem, né? E sustentar, às vezes, o CNPJ o tempo inteiro é muito difícil, né? A não ser que quando a gente quer mesmo. Eu quero sustentar o CNPJ porque eu nasci para ser famosa, eu escolhi isso para mim e eu quero. Que não foi o meu caso, né? Eu fui dançando desde pequena, fui virando uma referência. Quando eu vi, eu já tava... Não foi nada pensado, até porque na época que eu comecei a dançar, não tinha essas coisas de internet, né? Não tinha essa ascensão toda. A gente não sabia nem que era possível, né? Ficar famoso com a dança de salão, né? Que é um mundo tão pequenininho, a gente acha que é grande, mas é um mundo tão pequenininho. Então, a pressão, assim, o pedestal que as pessoas te colocam, não é só coisas boas, né? Não tem só o bônus, tem o ônus também, né? Então, sustentar isso é difícil quando a gente não escolheu isso. Mas eu entendo também, né? A gente lidar com o público, assim, é muito difícil também. É bom, é gratificante, mas também tem um lado muito difícil. E eu acho que essa pressão, assim, que as pessoas colocam, né? Eu acho que isso é difícil pra mim ainda, sabe? Tipo, de ter que ser perfeita, de ter que fazer o melhor, de ter que, sabe? De ter que ser, de ter que fazer, de não pode fazer isso, de não pode fazer aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas, tipo, eu sou um ser humano, né? Então, tanto no baile, quanto na internet, quanto em várias coisas, em vários lugares. E até falo, às vezes eu falo até pro Léo assim, Léo, acho que eu vou desistir. Não, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu quero só ser a Roberta, né? Tipo a Beta, a Rô e a Robertinha. Assim, eu amo o que eu faço, tipo, eu amo atingir pessoas, fazer o bem para as pessoas. Eu amo, tipo, passar minha arte, né? Passar tudo que eu sei. Todo mundo que faz aula comigo sabe disso. Eu passo tudo que eu sei, não escondo nada, né? E eu só quero fazer o bem para as pessoas, assim, ser feliz, com muita leveza. Mas eu sei que por trás disso tudo, assim como qualquer outro artista, a gente carrega essas coisas nas costas, né? E eu acho que isso pra mim ainda é difícil. Eu não sei lidar muito com isso, porque eu não sei lidar com esse outro lado da fama, né? Então, e ainda que graças a Deus que o mundo da dança é menor, porque se eu fosse conhecida na rua, acho que eu ia ser pior, porque você atinge mais pessoas, né? Então, às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá pra baixo, às vezes a gente tá triste, às vezes a gente tá chateado, mas tem que estar com um sorriso no rosto, né? E isso eu levo com muita responsabilidade, porque ninguém também tem nada a ver com meus problemas. E é isso, assim, eu acho que essa pressão, a palavra certa é pressão, assim, que eu sinto e é muito difícil lidar. Bom, como é pra você ser uma referência na dança? Qual é vai basear um pouco no que a gente falou agora, mas eu quero pontuar diretamente essa questão de você ser a referência e como é para você ser essa referência, essa potência no mundo da dança e no mundo da gafieira, especificamente, que é o estilo de dança que a gente trabalha. Eu gosto de ser essa referência, né? Porque a gente atinge pessoas positivamente. Então, eu gosto de passar o que eu aprendi. Eu tô repassando aquele conhecimento que alguém um dia me passou. Então eu gosto de ser essa referência, eu gosto de receber elogio. Então você também que gosta de me elogiar, pode elogiar. Tem gente que fala assim, mas você cansa de ouvir isso. Gente, pode falar muitas vezes, a gente gosta, né? É importante pra gente. Então eu gosto de receber esse carinho das pessoas.
Gosto de ser referência, gosto de ensinar, gosto de passar tudo. E assim, me sinto muito responsável, né? Eu me sinto muito nessa responsabilidade, nessa missão, assim. E quando a gente trabalha com propósitos, eu acho que fica tudo mais fácil, né? E eu já entendi que o meu propósito é fazer o bem para as pessoas, né? Independente do que elas fazem com aquilo, né? Então, eu sempre estou ajudando, eu sou muito prestativa, né? Então, eu gosto de, ao máximo, tentar ajudar, tentar tirar a roupa do corpo, assim, para dar para a pessoa. Então, essa outra parte, assim, de ser referência, eu gosto. Eu sei que tem uma responsabilidade, que é o que eu falei há um pouco atrás, né, na pergunta anterior, mas eu acho que tem muito mais coisas positivas do que negativas, né? Então, eu gosto muito. Pra gente chegar ao final, o que você tá achando até agora do Samba Maníacos? Estamos no sábado, estamos no nosso penúltimo dia de evento, primeiro dia de aulas. A gente está desde quarta-feira do dia 8 já na atividade. O que você está achando do evento, da energia das pessoas? Conta um pouquinho pra gente. Então, tô desde o barco, né? Então, assim, o Samba Maníacos, assim como qualquer outro evento, a gente trabalha o ano inteiro para que tudo corra perfeitamente. Só que a gente sabe que o perfeito não existe, né? Pra nada nessa vida. E eu tô falando até pra mim também, porque eu falo que o perfeito não existe, mas eu quero ser perfeita, né? E eu sei que isso não existe. E como? Então, a gente faz o evento para que tudo corra bem. Então, quando chega o evento, desanda muitas coisas que só os bastidores sabem, né? Mas muita coisa mesmo. Então, assim, a gente vê, por exemplo, no barco, que a gente esperava um sol, não teve sol. E teve sol segunda-feira, um sol de 40 graus. Na terça mesmo. Na terça já teve um solzinho que se tivesse assim já tava legal. Sim, legal. Aí quarta já teve a chuva. Aí a chuva não parou. Aí na quinta-feira já acontece outras coisas nos bastidores. Sexta-feira também. Sábado também. Gente, então assim, o que é gratificante é ver a energia das pessoas, né? Então, assim, pra mim, o que me marca muito é ver a alegria das pessoas, todo mundo dançando, agradecendo pelo evento, porque a gente não consegue aproveitar, né? O evento passa pra mim, pelo menos pra mim, assim, ó. Ontem, por exemplo, teve touro mecânico, eu não fui. Teve o 360 da câmera, eu não fiz. Eu trabalho o ano inteiro com esse negócio de look, porque eu adoro os temas, eu não tirei quase foto. Então, assim, quando acabou o evento, né? Então, assim, a gente não aproveita. Eu vou dançar com as pessoas. A gente não consegue. O Léo dança as últimas músicas lá do baile, porque o baile já tá acabando, eu vejo lá que ele dança. Então, a gente tenta, né, fazer, trabalhar se dividir. E se divertir ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que o principal é a experiência que a gente passa, sabe? Para as pessoas. Então, ver as pessoas felizes, agradecendo por estar aqui, agradecendo pelo legado, porque são 15 anos. E muito mais do que qualquer outra coisa, é ver que em 15 anos o evento nunca fez assim, ele subiu e desceu. Ele sempre só subiu, né? De pouquinho em pouquinho. E eu acho que é isso que é importante. Até nas nossas redes sociais também, o trabalho que a gente faz é de formiguinha mesmo. Eu acho que esse trabalho de formiguinha é mais do que qualquer boom, né, que a gente dê. Então, eu acho que Samba Maníacos é isso, né? Começa com 60 pessoas, depois vai para 80, depois vai para 120, depois vai para 200, depois vai para 210, depois vai para 240. Hoje em dia a gente atinge 400 congressistas, né? Fora as pessoas que vêm para o baile, fora os amigos. Mas, assim, é um trabalho que a gente faz o ano inteiro também, né? Porque a gente viaja muito todo final de semana. Mas, muito mais do que qualquer parte profissional, eu acho que as pessoas vêm para cá pelo pessoal, sabe? Porque ótima colocação, nós Robertinho. somos muito humanos, assim. Eu tenho isso em mim e sabe, não é falta de humildade. Não é se gabando, né? Eu sou muito humana, assim, sabe, com as pessoas. Então, a gente abraça, a gente é acessível, a gente beija, a gente tá junto. A gente é gente, a gente não é ET, né? A gente não é um rei ou uma rainha que bota uma coroa na cabeça e não fala mais com ninguém. Nós somos pessoas comuns e eu acho que isso é o principal, né? Você dar aquele abraço nas pessoas. Eu acho que o que mais as pessoas vêm fazer aqui é ter a experiência de estar do nosso lado, porque gosta da gente, porque gosta de estar
assim, aplaudindo a gente, o que a gente faz. Então isso é o principal para mim. Claro que as aulas com profissionais maravilhosos, o evento também, ele é muito atrelado a isso, né? Ao combo que você faz, as pessoas que estão nele. O time que a gente monta, isso, né? com certeza. A equipe de produção, muitas coisas, mas tem o pilar do evento, né? Que são as pessoas que tiveram iniciativa para fazer, que se imagina, se eu e Léo fôssemos pessoas que não fossem humanas, né? Eu com certeza o evento talvez não seria. Não fôssemos queridos, né? Que não estaria o sucesso que é. Então, eu acho que então isso é bom, porque bate na mesma tecla sempre da gente continuar sendo humilde, continuar seguindo o propósito do jeito que a gente acredita mesmo, né? Esse trabalho de formiguinha, de humanizar mesmo essa questão. Então, eu acho que isso pra mim é o principal. Então, eu recebo muitos abraços, assim, no baile. Eu não consigo, às vezes, a pessoa quer tirar uma foto comigo, eu nem consigo, porque um me segura pelo braço, outro me segura pelo outro. E, assim, eu me sinto muito feliz, né, com essa energia, assim. Bom, pra gente finalizar, qual o recado que você gostaria de deixar pra dança, especificamente para o nosso segmento, que é o samba de gafieira? É o seu momento. Abra o seu coração, Robertinha. Ai, gente, é difícil. Então, eu queria deixar um recado que faça tudo com muito amor, né? Faça tudo com muito carinho, gratidão, humildade acima de tudo, né? Tudo que você fizer nessa vida, que a dança, ela mexe muito com ego. Com o ego das pessoas, né? Não só a dança, a arte, né? A arte no geral. Todas as profissões, mas a arte no geral, né? Porque hoje em dia tem a internet aí para potencializar positivamente ou negativamente, né, a nossa vida. Hoje em dia muitas pessoas doentes, assim, né, de mentais, que eu tô falando isso, porque eu sou uma pessoa que tenho muita ansiedade, né? Sofro com pânico também. Então, assim, a dança, ela me ajuda, mas de vez em quando me atrapalha também um pouco, né? Porque eu tô nessa posição de trabalho também, de pressão. Então faço tudo com muito carinho, muito amor, né? Sem esperar muita coisa em troca. Eu aprendi muito nisso de uns tempos pra cá, né? Porque isso só faz muito mal pra gente mesmo. Então, tudo que você faz com muita perseverança, muita fé, muita coragem, você recebe em troca. Então, quando você faz o bem, você recebe o bem. Então, acho que isso, hoje em dia, pra mim, eu tô começando a perceber mais isso. Que eu falo, caramba, é verdade. Ó, isso aconteceu comigo agora, porque há uma semana atrás eu fiz o bem para aquela pessoa. Ou há uma semana atrás... Fala mais perto do microfone. Tipo assim, ó, uma semana atrás eu coloquei uma ração para um cachorrinho na rua, né? E aí aconteceu para mim alguma coisa boa, né? Então, tudo que eu faço na minha vida, assim, eu penso em fazer, não só com a dança, né, gente, mas com tudo. Então, é isso. Não é um recado para a dança no geral, um recado para as pessoas, né? E que vocês façam tudo com muita leveza, porque no final das contas o que fica é o que você fez pro outro, né? E não as coisas que você conquistou de materiais, né? Então é isso. É isso aí, galera. Finalizamos aqui nosso bate-papo com essa diva da gafieira, essa mulher incrível, que além de ser uma mulher incrível da gafieira, é a minha mulher, minha esposa. Eu vejo o trabalho dela, o quanto ela se dedica nas aulas só de mulheres dela, nas aulas online que ela dá só para mulheres. Eu vejo o quanto essa mulher ela é querida, o quanto as mulheres consideram ela importante também. A Robertinha ela não se coloca no pedestal, né? As pessoas que colocam ela dentro desse pedestal. E hoje, sem falta de humildade nenhuma, eu acho importante ela reconhecer: sou quem eu sou, vou abraçar a causa, e sem falta de humildade nenhuma, sabe? E só uma coisa assim também, porque agora eu já me emocionei, mas esse ano que eu fiz 37, né? Eu fiquei muito emocionada esse ano, porque eu recebi muitas mensagens muito legais. E aí eu recebi assim: nossa, que você continue essa pessoa super guerreira, forte, determinada, mãe, esposa, criadora, produtora, que faz figurino, que faz isso, que faz aquilo.
que você continue me inspirando muito, porque você me salvou e não sei o que e tal. Aí eu falo, gente, mas eu também não tô assim. Eu não tô essa guerreira, essa forte, essa batalhadora. Vocês não sabem o quanto de monstros, né, que a gente enfrenta por dentro. Então, esse aniversário eu fiquei muito emocionada, né? E esse Samba Maníacos desse ano eu tô muito emocionada também, né? Porque acontecem muitas coisas. E pelo carinho de vocês, assim, pra mim é muito, 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 muito importante. E é isso, gente. Obrigado. E obrigada pelas perguntas também, porque foram perguntas diferentes, né? Que a gente não tá acostumado. Tirei onda, então? Tirou. Tá aprovado? Tá aprovado. É isso, galera. Obrigado. 15 anos de Samba Maníacos. Que venham mais... Quantos a gente tiver saúde ainda para produzir. E quantas pessoas ainda quererem? Quiserem estar aqui. O Léo, ele fala, quando tá domingo, ele fala assim, não, agora eu vou dar um tempo. Mas segunda-feira, ele já tá com a produção fazendo reunião para saber os pontos negativos desse, para poder melhorar para 2026. E a gente não tem nenhum mês de intervalo, tá? Só para vocês saberem. Então, 2026 já vai vir aí com tudo também, né? Então, só para vocês poderem já entender o que acontece. Gente, pode ter certeza que o Samba Maníacos 2026 vai ser tão incrível quanto está sendo o Samba Maníacos 2025. E para você que não veio, venham, porque tem muitas emoções. A gente fala que quanto mais passa os anos, né, mais experiência a gente quer entregar, e não só aula, né? Porque hoje em dia o que está contando mesmo é essa questão da parte, como é que eu vou dizer a palavra assim? Não de, eu quero vir, aprender os melhores passos, as melhores... Não, eu quero ter experiências, eu quero ver pessoas, eu quero dançar com pessoas, conhecer pessoas novas, fazer amizade, rir, brincar, largar um pouco o celular, né? Tipo, tá no baile, pô, você não pegar no celular, assim, porque você tá dançando. Gente, isso é raro. Hoje em dia isso é raro, né? Então, assim, a gente poder proporcionar isso é muito importante. Então, eu falei pro Léo, vai ter anos que talvez que não vai ter nem aula mais, porque a gente vai querer tanto entregar experiência que a galera não vai ter fôlego e gás para poder vir de manhã para as aulas, né? Então é isso, gente. Obrigada. Valeu, galera. Beijo. O samba vai dominar o mundo. Até o próximo episódio.